que fica na cabeça de todo o povo brasileiro e do mundo, a fotografia do que representou a Avenida Paulista no dia 25 de fevereiro de 2024. Sem dúvida alguma, só na Paulista, mais de 800 mil brasileiros, de todos os segmentos econômicos, sociais, todas as raças que compõem o povo brasileiro, de todos os níveis econômicos. Quando nós já nos dirigíamos para São Paulo, os aviões lotados, pessoas já com camisa verde e amarela, na porta dos hotéis, pessoal que faz transporte de Uber, de táxi, comentando. No hotel que eu estava, depois das 2 horas do sábado, fila de pessoas para se hospedar. Como também caravanas. Encontrei lá um radioamador. Ele dizia, olha, quero dizer ao senhor que eu sou radioamador há mais de 30 anos. Essa manifestação será a maior manifestação que São Paulo já viu. Estão vindo caravanas de outros estados aqui próximos, vizinhos, como também praticamente de todas as cidades do estado de São Paulo. Nós saímos do evento, os pontos de ônibus lotados, 200 metros para um lado, 200 metros para o outro, de pessoas usando a camisa verde e amarela. Metrô, então, nem se fala. Pois bem, aí ficou o retrato para o Brasil. Uma mensagem que o povo, e eu abro aspas, não é minha essa frase, é do jornalista, colega dos senhores que está ali dando cobertura jornalística nessa sessão, jornalista Augusto Nunes, onde ele diz, aspas, o povo retomou, deixa eu colocar aqui, o povo retomou o domínio das ruas, soltou o grito na garganta e começou a sepultar a era do medo. Que é verdade, Renato. Como a fala do pastor Silas Malafaia, que a gente vai aqui daqui a pouco reproduzir uma parte, ele dizia, as pessoas hoje têm medo no Brasil de postar alguma coisa nas redes sociais. Os parlamentares, deputados, vereadores, senadores, têm medo de se pronunciar até mesmo na tribuna de suas casas legislativas, que eles têm todo o direito constitucional de fazê-lo. Pois bem, desde 2013 não se via tamanha manifestação e um registro que é a marca, deputado Francimar Ponte, das manifestações bolsonaristas, das manifestações de direita. Nenhuma ocorrência policial. Nenhuma, jovem deputado Joãozinho, João Nadege. Nenhuma. O que a gente via era pedindo o apoio do bombeiro para socorrer alguém, porque desde as 8h30 da manhã já tinha milhares de pessoas na Avenida Paulista. É impressionante. Eu saí para caminhar e para correr, fiquei assustado. Vários quarteirões, Renato, já ocupados às 8h30 da manhã. Isso deixa claro também o nível, o sentimento de pacificação. Nenhum cartaz, nenhuma faixa hostil a ninguém, a qualquer instituição. E o que houve o fechamento, que era um pedido de redemocratização do país. Um pedido de anistia, um pedido para que a gente possa ter um país mais democrático, mais livre, que essas intrigas se acabem. Mas eu não posso deixar de fazer registro a uma fala primordial, uma fala irretocável do pastor Silas Malafaia, onde ele, de forma didática, coloca de maneira cronológica os fatos e chega até o dia de hoje. Me permitam? E isso, sem dúvida alguma, marcará esse dia 25 de fevereiro. E a gente precisa, independentemente, meus colegas, de coloração partidária, independentemente de ideologia política, a gente precisa raciocinar que não podemos permitir qualquer extrapolação de qualquer que seja a pessoa ou instituição que venha a perturbar o que a gente tão conquistou ao longo de tantas lutas e na construção do nosso Brasil. Eu não estou conseguindo, acho que vou ter que fazer direto do celular. Eu peguei uma caixa aqui, mas deixa eu ver. Eu quero deixar aqui o meu repúdio ao presidente Lula, que fez o Brasil ser vergonha no mundo inteiro.
que recebeu elogio de terroristas assassinos do Hamas. Que vergonha! O fatídico dia 8. Paderneiros que nós não concordamos quebraram em Brasília. Começou então a narrativa de golpe. Eu tenho algumas perguntas para fazer à imprensa que está aqui e ao povo brasileiro. Eu quero perguntar, primeiro, por que Lula saiu às pressas de Brasília e foi para Araraquara? A enchente em Araraquara foi dia 28 de dezembro. 10 dias antes, ele foi avisado que ia ter baderna? Outra pergunta, cadê os... Deputado Feitosa, não pode, aqui pelo regimento, usar gravações, pode ser só exclusivo do orador, de quem estiver falando. Aí a questão de ordem, ali era isso, deputado João Paulo. Já está esclarecido. Senhor presidente, então eu vou tentar reproduzir com menos competência do que fez o pastor Silas Malafaia a fala dele, deputado João Paulo. Inclusive, eu vou até propor a modificação do regimento desta casa, porque em outras casas legislativas, inclusive no próprio Câmara Federal e no Senado, pode passar até trechos no telão, imagens. A tecnologia, deputado João Paulo, Vossa Excelência que é tão fascinado pelo 4G, deveria propor isso. Mas por que Vossa Excelência... Já estamos em 5, Bolsonaro colocou 5. Mas o senhor defendia tanto na época o 4G. Mas por que essa preocupação? Porque incomoda a esquerda a verdade. Incomoda o que Silas Malafaia disse ontem. Como, por exemplo, Zé Disseu pediu, Caio Maniçoba, claramente o fechamento do Supremo Tribunal Federal. O que é que aconteceu com Zé Disseu por conta disso? Nada. Em 2014, o MST tenta invadir o Supremo Tribunal Federal. O que aconteceu com o MST, com alguém do MST, que só não conseguiu invadir de vez o intento do Supremo Tribunal Federal, porque a Polícia Militar do Distrito Federal impediu. Como resultado, 30 policiais feridos, dentre eles, 8 gravemente. O que é que aconteceu com o MST? Nada. No dia 8 de janeiro, o Silas Malafaia coloca também de maneira muito clara, porque Lula vai 10 dias depois a Araraquara, porque ele tinha recebido relatórios da ABIN, ele e o G. Dias dizendo que ia ter bagunça, e aí ele sai de Brasília. Ele também pergunta por que o Supremo Tribunal Federal não determinou, Antônio Moraes, a prisão do general Zé Dias, que estava lá com os manifestantes. Por que não ouviu? Porque não ouviu o então ministro da Justiça, Flávio Dino? Porque não exigiu e não expõe as imagens, já que tem uma acusação de golpe e o governo tem as imagens? Porque não divulga para o Brasil as imagens? Cadê as imagens? É a mesma coisa de se chamar a polícia na sua casa, dizer que sua casa foi arrombada, levar os seus pertences, você tem uma câmera lá que registrou tudo, mas você não quer entregar à polícia a câmera para não identificar os criminosos, os invasores. E aí ele vem e faz um contraponto com tudo o que está hoje acontecendo contra Bolsonaro, os filhos de Bolsonaro, os deputados ligados a Bolsonaro. O líder do PL na Câmara teve sua casa invadida porque tinha a suposição de uma pessoa que estava no dia 8 de janeiro ser funcionário do gabinete dele. Por base numa foto, Renato Antunes. Quando vai ver a foto, no dia... Aquela foto é da posse do presidente Bolsonaro em 2019. E no dia o cara estava na Argentina, fora do país. É isso, minha gente, que a gente ontem foi dizer na avenida. Tem que se dar um basta. E aí, todos que falaram pediram pacificação. O próprio presidente Bolsonaro admoesta, instiga o Congresso Nacional a fazer uma lei de anistia, principalmente aos condenados do 8 de janeiro. Aqueles que comprovadamente quebraram, depedraram, esses têm que pagar, mas por um crime de dano ao patrimônio. Mas invasão armada, quantas armas foram encontradas? Não tem uma exposição de uma arma que foi encontrada com alguém que estava no 8 de janeiro.
nenhum estilingue. E aí, na última quinta-feira, houve a condenação, os advogados desse casal vai defendê-los, mas houve a condenação de um casal, marido e mulher, com 2 filhos, um de 5, outro de 4, há 17 anos, pai e mãe. E 30 milhões de multa. Quando a gente, então, bota mais de 1 milhão de pessoas nas ruas e vem pedir a pacificação. Que se acabe esse clima, que se deixe o Brasil andar para frente na economia, que vai muito mal. O governador Tarcísio fez uma retrospectiva de tudo que o governo Bolsonaro fez, mesmo com a economia. Mas a tônica lá é pedindo que todos aqueles que possam desmontem seus palanques, atuem no sentido de gerar a paz para o Brasil. Concedo a parte a Vossa Excelência. Serei breve, deputado Feitosa. Apenas só fazer um pedido à mesa também, e respeito ao regimento, o regimento realmente tem que ser respeitado. Mas que tenhamos também, nas próximas sessões, eu serei um fiel guardião. Se eu estiver presente, também não vou mais admitir qualquer tipo de transmissão, porque nessa legislatura já vi algumas. Claro. Mas, entendo, a mesa está apenas cumprindo o regimento, isso é importante. Mas queria parabenizar a Feitosa e dizer que ontem foi a festa, a celebração da democracia. Existe muita gente frustrada pelo que aconteceu ontem, por 2 motivos. Alguns não acreditavam na força do povo, apostavam no insucesso do evento. Mas, como Vossa Excelência falou, e as imagens mostram, também tive a oportunidade de lá estar, mais de 800 mil pessoas na rua. E o segundo fator que frustrou muitos é porque queriam esse clima de guerra. Queriam incitação ao ódio. Mas Vossa Excelência é muito feliz em reproduzir parte do que acontece lá, porque se há uma palavra que traduz tudo o que nós vimos, é esse espírito de paz e essa pacificação que o Brasil precisa. Nós somos um só povo que pensa diferente. É bem verdade que nós temos as nossas próprias ideologias e acreditamos no caminho que nós queremos para o Brasil. Mas o que se vê é um verdadeiro caça-bruxas, um olhar para o retrovisor, como muitos já falaram aqui, inclusive, para gerar esse clima. Vossa Excelência começou falando um discurso que muitos brasileiros tiveram e perderam a coragem de se pronunciar. Hoje nós vivemos na cultura do cancelamento, onde nós somos julgados por aquilo que acreditamos. Até nós, parlamentares, que temos o direito da fala e nós temos prerrogativa constitucional para falar e ter opinião, muitas vezes somos tolhidos de emitir opinião e de se manifestar. Mas ontem não foi os parlamentares, ontem não foi a classe política, ontem foi o povo brasileiro, com muito orgulho de empunhar sua bandeira, vestir sua camisa verde e amarela e ir às ruas de forma pacífica, ordeira, lutar, não por um homem, mas por uma ideia, e respeitar o verdadeiro Estado democrático de direito. Parabéns, Feitosa, por fazer um breve resumo, e parabéns ao povo brasileiro por ter a liberdade que nós temos de, quando necessário, quantas forem necessárias, irmos às ruas, quer seja de um lado ou de outro, mas respeitando e sendo pacífico, sendo ordeiro, como nós fomos ontem. Parabéns, muito obrigado. Incorporo a parte de Vossa Excelência. Aproveito porque devia ter feito logo no início da minha fala, registrar a participação quase que total do PL daqui de Pernambuco. Lá estava o nosso presidente estadual, Anderson Ferreira, estava o nosso presidente municipal, Gilson Machado, estávamos lá deputados estaduais, Alberto Feitosa, Renato Antunes, Abimael Santos e Joel da Harpa, estavam os nossos deputados federais, André Ferreira, Pastor Eurico, Fernando Rodolfo, então, deputado Renato Antunes, Vossa Excelência é muito feliz quando Vossa Excelência diz exatamente o sentimento que ficou. Fomos com esse sentimento que nós saímos de lá. Agora, quando a gente vem para o mundo da política, aí a frase que mais se ouve, presidente, o Bolsonaro vai ser preso mais cedo ou mais tarde. Ele confessou na Avenida Paulista. Eu acho que o pessoal acha que cada vez mais o Bolsonaro é louco ou idiota. Confessou o golpe. Ele disse que fez um estudo para se instalar o estado de sítio, que é uma coisa normal, mas para isso tem várias fases. Mas também a Dilma fez uma consulta ao então comandante do Exército, Vilas Boas, às vésperas do impeachment. Se ela podia fazer, ela fez por escrito e recebeu uma resposta por escrito. E ninguém nunca tocou nisso. Mas tudo o que o Bolsonaro, os filhos de Bolsonaro, os deputados do PL fizerem, é golpe.
Por sinal, deputado Renato Antunes, pararam de chamar o pessoal do 8 de janeiro de terroristas, porque não pode chamar o Hamas de terrorista. Essa é a retórica da cabeça da esquerda, do petismo. Mas é isso. E o Silas Malafaia também disseram que não viraria o dia de hoje sem ser preso. O que o Silas Malafaia disse? Cadê a liberdade de expressão tão prevista na Constituição de 88, numa luta de tantos jovens com a geração de meu pai, da geração dos meus tios, que foram às ruas para lutar pela democracia? Direta já. Eleições livres, como estou fazendo na Venezuela ou na Bolívia, se prendendo os opositores, tirando os direitos políticos dos opositores. É assim que tem eleições livres? Então, a gente vai às ruas e dá um sinal claro de quem nós somos. Dá um sinal claro do que queremos para o Brasil. Dá um sinal claro de não ter medo de mostrar o que nós fizemos em 4 anos de governo, mesmo enfrentando a pandemia. Isso ninguém pode tirar. Embora que a grande mídia não queira mostrar, e ontem sofreu um duro golpe, um canal de televisão que é líder de audiência, ontem teve, senhor presidente, 0,2% de audiência, enquanto a Jovem Pan, 1,8%, 9 vezes mais. Por quê? Não dá mais para esconder, deputado João Paulo. Esse vídeo aqui, eu ia reproduzir para esta casa, mas ele está nas minhas redes sociais daqui a pouco. E aí, ganha o mundo. Como também não quiseram que um repórter português... Vocês, tomem cuidado da imprensa. Daqui a pouco já está chegando em alguns. E vai avançar. Um repórter português ontem, todos puderam descer. Mas um repórter português conhecido por ser um repórter português de direita, foi exigido o passaporte de trabalho dele. Os outros não foram. Ainda bem que houve a lucidez de alguém do Ministério da Justiça e liberou o rapaz para ele poder mostrar ao mundo, à Europa, o que aconteceu ontem aqui no Brasil. Pois é. E aí, eu quero saber se essa frase que eu vou dizer agora também é golpista. Se for, vamos suspender aí e também censurar o hino nacional. É como disse ontem o Malafaia, né? Ou deixar a pátria livre ou morrer pelo Brasil.